A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no profeta Miqueias, capítulo 7, versículos de 1 a 7. A linguagem do profeta Miqueias era uma linguagem direta, uma linguagem simples. Ele morava em uma cidade pequena e por isso as suas ilustrações era aquela que o homem do campo poderia entender, diferentemente do profeta Isaías, que profetizava em Jerusalém e morava no palácio. Por isso eu fiz questão de usar esta Bíblia aqui, esta versão bíblica, a Bíblia Viva, que é uma paráfrase, e esta Bíblia me foi doada pela viúva do diácono Davi Gonçalves, a querida irmã diaconisa Dilma, lá da Primeira Igreja Batista em Janaúba, Minas Gerais. A palavra de Deus, então, nos diz assim: pobre de mim, é tão difícil encontrar um homem honesto quanto achar uvas ou figos depois de terminada a colheita. Nem um cacho de uvas para chupar, nem um único figo temporão, embora eu tenha uma vontade enorme de comer. Os homens bons desapareceram da terra, não sobrou um homem reto sequer. Todos são assassinos, tentando destruir até mesmo seus irmãos. Avançam para as suas maldades com as suas mãos estendidas, e como sabem usá-las para fazer o mal. O governador e o juiz exigem gratificações por fora. A pessoa rica paga o que eles pedem e diz a quem devem condenar. A justiça é torcida nos planos que fazem. O melhor desses homens fere como se fosse um espinho. O mais correto é tão torto quanto uma cerca de espinheiros. Mas o dia do julgamento se aproxima com rapidez. O tempo de castigo está quase chegando. Vocês sofrerão com a confusão, a destruição e o terror. Não confie em ninguém, nem mesmo em seu melhor amigo, nem mesmo as suas esposas falem coisa alguma. Pois o filho despreza o pai, a filha provoca a mãe, a nora amaldiçoa a sogra. Sim, os amigos do homem se encontram, ou melhor, os inimigos do homem se encontram em sua própria casa. Mas eu me dirijo ao Senhor e espero a ajuda dele. Espero por Deus, pois ele me salva. Nós vamos meditar um pouco nesta palavra sobre o tema Deus, o único em quem podemos confiar totalmente, completamente. O profeta aqui, ele faz a comparação de alguém que depois da lavoura ser colhida, ele procura agora um fruto e não acha nenhum que tenha ficado como rabisco, nenhum que tenha dado como fruto temporão. Todos se foram, não existe mais nenhum fruto para poder satisfazer a necessidade, a sua fome. A mesma coisa, ele procurava um homem que fosse íntegro, um homem que fosse honesto, alguém que buscasse verdadeiramente a justiça, alguém que poderia atender a causa do pobre e do necessitado, de alguém que estivesse sofrendo injustiça, com a verdadeira lei, com a integridade da lei, com a justiça. E ele então lamenta, não há mais ninguém, todos se contaminaram, todos erraram, todos se afastaram do bem e da justiça. Todos são assassinos e eles procuram fazer o mal ao seu companheiro como alguém que pega outro na rede da traição. É lamentável a situação do povo de Israel aqui nesta época, como é lamentável a situação do nosso país no momento em que nós vivemos.
Parece que o profeta está falando para nós brasileiros e contando para nós a situação e nos fazendo uma grande acusação. A acusação de que não há homem íntegro, a acusação de que não há mais honesto, a acusação de que não se tem mais alguém que se possa confiar, porque todos se corromperam, todos se desviaram. Vocês percebem aqui que a corrupção, ela se dá nas instâncias maiores, nos poderes, e ela vai chegando a todos os outros lugares, a todas as outras classes. Aqui o profeta procurava entre os príncipes, entre as autoridades, entre os governadores, entre os juízes, e ele não encontrava ninguém justo. Todos se corromperam. Inclusive, o texto diz que o governador e o juiz exigem gratificações por fora. Eles queriam ser corrompidos, eles exigiam propinas. E aqui no nosso Brasil, a gente ficou aí escandalizado com tudo que nós ouvimos aí, com o levantamento das corrupções. A gente vê como os governantes, eles se corromperam. Agora, não é algo que corrompeu agora. É porque o copo estava sujo, mas a sujeira estava no fundo do copo. Mexeu-se o copo e toda a sujeira subiu. Isso já vem muito tempo no nosso país. A degradação, a corrupção, os homens se desviando daquilo que é justo. Há muito tempo nós estamos no meio disso. E aqui o que a palavra de Deus apresenta é que quando há corrupção lá entre os maiores, aqueles de quem nós deveríamos esperar que julgassem retamente, a Suprema Corte, os juízes que devem ser exemplo para a sociedade, quando esses juízes, os governadores, os presidentes, que são os modelos para a sociedade, eles se corrompem, e não apenas se corrompem, mas se tornam cínicos ao ponto de, mesmo flagrado na sua corrupção, no seu erro, eles ainda têm a cara limpa de poder dizer que é a alma mais justa que tem na terra, que não há ninguém mais honesto do que ele. Assim é a maneira cínica com que os homens pecam e ainda se arvoram de justos, mesmo diante de todos está patente a sua iniquidade, a sua corrupção. Isso passa para as outras escalas, para os nossos jovens, os nossos adolescentes que estão olhando para essas autoridades, e também passa para as pessoas adultas. E veja bem que então a corrupção se dá nesses poderes, mas passa também para as associações, infelizmente passa para as igrejas, porque diz o texto bíblico em outro momento, de que os profetas, eles aceitam profetizar quando lhe colocam alguma coisa na boca, quando eles são beneficiados com alguma oferta. Eles pastoreiam com interesse. E então a gente vê que nas igrejas também, os pastores, muitos pastores, estão pastoreando com interesse por aquilo que ganha e não por causa da sua missão. E essa corrupção passa para a família, porque aqui diz o texto que agora o homem não pode confiar na sua mulher, deve ter cuidado com aquilo que diz para com ela. Também mostra que os filhos se rebelam contra os seus pais, desprezam os seus pais. As filhas, elas não ouvem e discutem com a sua mãe. A nora, ela vai contra a sua sogra. Quer dizer, aquela hierarquia de autoridade, ela não é mais respeitada. E a gente percebe isso.
em todos os nossos lares. Nós pais, nós ficamos muito tristes e abatidos quando os nossos filhos já não nos ouvem, quando eles não querem seguir as nossas instruções, quando eles discutem conosco, quando a gente quer passar para eles alguma experiência, eles se acham acima do conhecimento e eles não respeitam os mais velhos. Não é apenas uma questão agora só ocidental, mas é no mundo inteiro esta corrupção, porque a corrupção ela é geral, ela vem lá dos poderes maiores, da ONU, ela vem da OTAN, ela vem da OMS, como a gente tem visto aí, ela vem dos países que influenciam o mundo, ela vem para o Brasil, ela vem nas nossas maiores instâncias de autoridade, e ela vem para a igreja, e ela vem para a família, e então o profeta diz, não há mais nenhum justo, não há ninguém em que se pode confiar. É claro que a linguagem do profeta aqui é uma linguagem literária. Ele está usando de recursos literários, uma hipérbole. Ele está colocando algo já no generalizado. Mas é claro que há suas exceções. Contudo, o homem em si mesmo, ele é mau. Até mesmo o profeta, no versículo 9, ele vai dizer sobre os seus próprios pecados. Ele diz assim, eu serei paciente enquanto o Senhor me castiga, porque eu pequei contra ele. Depois disso, ele me defenderá contra os meus inimigos e os castigará por todo o mal que me fizeram. É claro que quem fala para vocês aqui, eu, pastor Julival, também sou um pecador. Eu também cometo decepções, eu decepciono pessoas. Quantas pessoas já ficaram decepcionadas comigo por causa dos meus erros, dos meus pecados? Contudo, os meus pecados foram confessados diante do Senhor Jesus e Ele, pela sua graça e a sua misericórdia, me perdoou de todos os meus pecados. Então eu, pecador, confesso o meu pecado, me entristeço pelo meu pecado, sinto o meu erro e Ele me perdoa pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz por mim. É por isso que eu posso chegar agora para vocês e trazer a palavra de Deus, porque como Miqueias, reconheço o meu pecado e creio que o Senhor é misericordioso para me perdoar. E agora, por insinuação, ou melhor, orientação de Deus, eu venho agora até vocês também para compartilhar da palavra de Deus. Então esta é a situação da humanidade. Nós não cremos mais nas autoridades, elas nos decepcionam. Nós não cremos até mesmo em líderes religiosos, eles também nos decepcionam. Os filhos não estão mais acreditando nos pais, porque os pais também decepcionam. Os filhos já não são o objeto de orgulho de seus pais, porque eles também decepcionam os seus pais. Há uma corrupção geral nesse tempo de hoje. Contudo, o profeta, ele nos dá uma palavra aqui de conforto. Depois de todo esse negativismo, ele vem agora e traz uma palavra positiva. Nesta versão aqui, versículo 7, ela diz, mas eu me dirijo ao Senhor e espero a ajuda dele. Espero por Deus, pois ele me salva, ele me ouvirá. E meus queridos irmãos, amigos, aqui nós temos uma instância maior. Se a Suprema Corte, como instância maior do poder jurídico do nosso país, do juiz da nossa nação, eles já não são mais de nossa confiança. Então nós temos a quem apelar. E o nosso apelo vai para o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que pode nos ajudar, aquele que é misericordioso e estende as suas mãos para ajudar, aquele de quem a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão tampados, seus olhos não estão fechados, para que não possa ver e ouvir. Ele está atento às nossas orações.
Ele atende em nossa necessidade. Então, nesse Deus, nós podemos confiar. Como diz numa outra versão, na versão comum, que diz o seguinte: eu esperarei no Senhor. Veja bem que o profeta não diz, eu confiarei em Deus. Ele confiava em Deus, mas ele agora iria esperar em Deus. Porque tem momentos que parece que Deus não está respondendo. Parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Ou Ele está protelando, demorando demais de nos atender. E é perigoso, nesse momento, Satanás vir agora com as suas ciladas e dizer, está vendo, ele não ouve, Deus não está ligando, Deus não está se importando. O que o profeta está dizendo aqui, meu irmão, para mim e para você, é que podemos confiar e continuar esperando. Vai ter o momento da resposta, Deus vai agir, Deus tem o seu momento certo. Lá em Apocalipse nos diz a palavra do Senhor que debaixo do trono estavam as almas que foram mortas na grande tribulação. E elas diziam, Senhor, até quando não vingará o sangue dos teus servos? E aí uma voz diz para eles, esperem por um pouco, até que se cumpra o número daqueles que haverão de morrer, como vocês morreram. Haverá um momento em que Deus se levantará sobre a terra e vai trazer juízo. E aqui o texto que nós lemos nos diz bem claro nisso aqui, mesmo que a justiça é torcida nos planos que fazem. Veja bem, a nossa Constituição, uma hora diz uma coisa, uma hora diz outra, não depende da letra da lei, depende a quem se refere o que está sendo julgado. Aqui diz que os poderosos, eles compram os juízes e agora determina quem deve ser julgado. Nós vimos isso aqui no Brasil em escala nacional, daquele que podia ser julgado e aqueles outros que deveriam ser protegidos. Agora, a palavra de Deus está dizendo assim, mas o dia do julgamento se aproxima com rapidez. É com rapidez, vai vir, virá logo. O tempo do castigo está quase chegando. Vocês, ímpios, vocês que distorcem a lei, vocês que vendem o juízo, vocês que abandonam os necessitados e pobres, vocês sofrerão com a confusão, vocês sofrerão a destruição e vocês sofrerão o terror. Deus vai julgar sobre a terra. Não esqueça disso, meu querido irmão. Não esqueça de que o Senhor é governador sobre todas as coisas. Esses governadores estão fazendo miséria, estão se enriquecendo, estão oprimindo o povo na nossa nação. Contudo, Deus vai se levantar, Deus vai julgá-los. O momento virá e não vai demorar. O mal parece que vai prevalecer e de repente o Senhor levanta e dá uma ordem ou dá um sopro e tudo cai aos seus pés. O Senhor vai julgar todas as coisas e o Senhor olhará para aqueles que sofrem. Por enquanto sofremos, por enquanto padecemos, por enquanto perdemos, por enquanto somos perseguidos, por enquanto até morremos, mas haverá o momento que o Senhor se levantará. Mas quem morre no Senhor, a Bíblia diz que as suas obras o acompanham. A Bíblia diz que o Senhor preserva o justo e preserva em meio à tribulação. E mesmo na morte, o Senhor está com ele. Continue confiando no Senhor. Coloque a sua necessidade do Senhor. Não fique por demais apavorado, aterrorizado com tudo que esse mundo está apresentando, como se fosse o fim para você. Não, você tem uma instância maior, você tem um justo juiz, você tem um Deus em que você pode confiar plenamente. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde,
Que Deus preserve a sua fé e que você continue confiando no Senhor. Agora peço também a sua ajuda para poder ajudar outras pessoas que talvez estejam carecendo de ouvir esta mensagem. Então, compartilhe aí, mande para alguns que você vê que há necessidade de ouvir essa mensagem. Dê o seu like, faça um comentário, nos ajude a melhorar nesta apresentação da palavra de Deus e que ela tenha servido e que possa te ajudar. Que Deus lhe abençoe. Amém.